Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, a todos os irmãos que aqui já estão. A igreja está linda, Deus é fiel, tem sido fiel para conosco. Tivemos uma semana maravilhosa e vamos hoje ter outra semana, a partir de hoje também maravilhosa da parte do Senhor. Amém, querido? Nós vamos agora orar, porque nós estamos dando início ao trabalho do ciclo de oração aqui na nossa igreja, Tempo Central em Fortaleza. Queremos aqui já mandar a paz do Senhor para o nosso pastor Antônio José, irmã Janilda. Nós queremos também já com essa oportunidade avisar que a irmã Janilda não foi possível estar aqui conosco, mas logo ela estará, porque ela estará retornando, não é? Porque ela está cuidando do nosso pastor. O pastor está bem, está fazendo fisioterapia, mas tudo tem o seu começo, seu meio, enfim, né, meus irmãos? Logo ele estará aqui glorificando o nome de Jesus conosco, e nós vamos orar por ele, amém? Continuar orando. A igreja tem que orar pelos nossos pastores, isso é necessário. Pois vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus, glorificando o nome do Senhor e dizendo que ele é bom e que ele está no nosso meio e que nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. Toda língua que se levantar contra nós, nós temos o direito de condenar, e nessa tarde vai cair por terra a qualquer palavra vinda contra nós e contra as nossas vidas. Amado Deus e eterno Pai, Deus de bondade e infinita misericórdia, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui em mais um trabalho de círculo de oração. Obrigado, meu Deus, por esse trabalho tão maravilhoso, por essa porta que tu abriu como refúgio, como refrigério para as nossas vidas, as nossas almas, para as famílias que estão nos assistindo. Continua abençoando, abençoa a irmã Janilda, continua abençoando a tua serva, dando saúde, dando graça, ajudando a ela, Senhor, em tudo que ela precisa. Abençoa a sua casa, o nosso pastor, traz ele retornando, Deus, de volta com rapidez, com uma rápida recuperação, que a recuperação dele seja extraordinária, que tudo que precisa ser feito ainda por ordem médica, Senhor, que seja completa, e a ordem venha do céu, trazendo cura completa, Deus, uma reabilitação, Deus, milagrosa, porque nós cremos no poder da tua palavra. Abençoa os teus servos que aqui já chegaram, a todos que estão vindo, aos nossos irmãos que estão nos assistindo, ao bom andamento do trabalho. Nós te louvamos por cada equipe que já está nos seus postos e que irão adorar, louvar, Senhor, dizer que tu és bom nessa tarde. Continua conosco, Senhor, e assim, Senhor, nós estamos aqui para pedir a tua bênção sobre este trabalho nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, e o grupo de louvor vai louvar o Senhor, e nós vamos continuar adorando a ele pelo poder da sua palavra, amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, com muita alegria, queremos saudar a todos na paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Olha que coisa linda. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Já oramos de joelho. E agora é o momento em que vamos abrir a nossa harpa. E também daqui a pouco fazer o louvor congregacional. Se você chegou triste neste lugar, eu te convido a adorar. Porque em nome de Jesus, através da sua adoração, Deus visitará o teu ser. E você voltará com certeza para casa feliz, para a glória do nosso Deus. E o hino que nós vamos cantar da nossa harpa cristã é 578. Sossegai. Coloque assim a mãozinha no seu coração e diga assim: sossega, porque o Senhor está trabalhando. Oh, glória a Deus. Você que está em casa, sossegue, porque o Senhor está trabalhando pela tua vida. Louvemos ao Senhor. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, pode
seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu andar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Diga pra ele: pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, aleluia, oh glória. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sossegue a sua alma, deixa Jesus trabalhar por ti. Ele tem o alívio prestador nesta tarde. Sossego minha alma em Cristo. Oh glória, sua igreja. As ondas atendem ao meu sossegai. Seja o encapelado mar. Oh glória, erga sua mão e declare: não poderá. Porque que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Todos juntos vamos dizer: pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Você pode
Pode dar glória para Jesus. Ele tem alegria e força para a tua vida. E em tempos de guerra nunca pare de lutar, e nem tampouco de adorar aquele que tem o poder de te dar a vitória. Vamos continuar adorando ao Senhor. Nós sentimos a presença dele tão perto de nós. Ouça o que vem.
descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Dele que vai resolver este problema. Não deixe que os teus sonhos morram, mas continue sonhando e continue profetizando sobre tua vida. Aleluia! Entre na dimensão da adoração, na calabacéria. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Olha o que ele te diz. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Nesta noite, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Sua igreja recebe a cura pela fé em nome de Jesus. Erga a tua mão e seja curado nesta tarde. Unção de ousadia, unção de conquista. Oh, mais uma vez vamos declarar.
ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Amados irmãos, nesse momento nós vamos fazer a leitura da palavra. Eu quero ler aqui no Salmo 24, para a meditação nossa, nessa tarde. Não é um salmo muito longo, mas é um salmo abençoador para as nossas vidas. Salmo 24, a epígrafe diz assim: a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né, meus amados? Podeis sentar. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos ainda ouvir mais um louvor, mais pelas irmãs. E logo após, nós estaremos com as orações específicas. Nós iremos orar pelas famílias, orar também pelos pastores, missionários, obreiros da casa do Senhor e pela nação. A primeira oração, nós vamos fazer pela irmã Lídia. A Lídia vai orar pelas famílias. Logo após, a missionária Joelma vai orar pelos pastores, pelos obreiros, a missão, os missionários, a nação. E logo após, o nosso pastor Chaguinha estará orando também pelas causas. Amém, queridos? E nessa oração, nós vamos orar baseado no tema que está aí, a igreja em oração, fortalecida pela palavra, na qual nós temos como referência Hebreus capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém, queridos? Nessa oração, apresente sua casa, sua família, apresente toda os seus pedidos e glorifique o nome do Senhor. E fique atento, porque nós vamos ter orações verdadeiramente intercessórias que vai chegar diante da graça do Senhor. E logo após as irmãs orarem, ao conjunto adoradoras do Rei Jesus já estará com a oportunidade. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino que traz como título Clama a Deus. Clama a Deus e Ele te ouvirá. Tudo há de passar na sua vida. Deus é Deus de vitória. Deus é Deus de resposta. É tão linda essa harmonia, irmão. Eu sei que toda a igreja conhece essa canção e vamos cantar juntos. Quantas vezes você chora e a Deus implora?
da sua proteção. Vendo as lutas aumentando e se multiplicando a sua aflição. Quantas vezes no seu leito você ergue a voz dizendo até quando? Deus contempla o teu sofrer, não há por que temer se tu estás orando. Clama a Deus e Ele te ouvirá, tudo há de passar em sua vida. Clama a Deus e tua bênção virá, não desanimes, o Senhor proverá. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia, só clamar a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Há momentos tão difíceis, são momentos tristes e angustiantes. É chegado o fim dos tempos, estamos vivendo em guerra a todo instante. Quantas vezes murmurando você diz calado, não suporto mais. E um novo dia vem, o Senhor traz o bem, amor, perdão e paz. Clama a Deus e Ele te ouvirá, tudo há de passar em sua vida. Clama a Deus e tua bênção virá, não desanimes, o Senhor proverá. Clama a Deus e Ele te ouvirá, tudo há de passar em tua vida. Clama a Deus e tua bênção virá, não desanimes, o Senhor proverá. Clama a Deus e Ele te ouvirá, tudo há de passar em tua vida. Clama a Deus e tua bênção virá, não desanimes, o Senhor proverá. Não desanimes, o Senhor proverá. Não desanimes, o Senhor proverá. Agora olhe para este crente, diga para ele, não desanime. O Senhor proverá. Agora segura-se bem forte na mão dele, levanta assim, ó, a mão dele pro céu e diga: clama a Deus e Ele te ouvirá. Profetiza pra ele. Mais uma vez, bem bonito, vamos lá, em nome de Jesus. Clama a Deus e Ele te ouvirá, tudo há de passar em tua vida. Clama a Deus e tua bênção virá, não desanimes, o Senhor proverá. Quem crê dá glória pra Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Começar as nossas intercessões. Vamos guerrear. Vamos estar juntos nessa batalha em nome de Jesus. Vamos estar clamando agora pelas famílias. E você vai profetizar nesta oração que você e a sua casa servirão ao Senhor. Você crê assim em nome de Jesus? Então erga as mãos aos céus, ore com fervor. Nós estaremos colocando as famílias, você e a sua casa, em nome de Jesus, nesse momento em oração.
Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Deus querido, Deus altíssimo. Espírito Santo, estamos na Tua presença nessa tarde, ó Pai. Começando agora este momento de relacionamento contigo, ó Deus. Um momento, ó Deus, de guerrearmos, ó Deus amados, as forças malignas, agora em favor das famílias, ó Pai. E eu apresento a Ti as famílias que estão aqui, ó Pai, aos que estão em casa. Clamo a Ti em primeiro lugar, para que haja salvação nos lares, ó Deus, para que os Teus filhos possam dizer também, ó Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, entra agora com a providência do alto necessária. Vai, Deus amado, nesta casa, naquele parente, naquele membro, ó Deus, que não te servem ainda, que está afastado, que o Senhor possa resgatar com a Tua poderosa mão. Vai com o Teu Espírito Santo, ó Pai, convencendo, ó Pai, de todo mal, ó Deus querido. Rogo a Ti pela proteção do alto. Deus querido, que o Senhor seja o Senhor protetor, que o Senhor seja o Senhor desta casa, que não haja nenhum outro Deus neste lugar, Pai, que haja somente adoração a Ti nas famílias, que todos os lares, ó Deus amados, possam haver luz. Entra com a poderosa luz agora nas famílias, ó Deus amado. Retira, ó Deus amado, aonde houver trevas. Retira onde houver todo e qualquer embaraço, Deus. Todo espírito de confusão, todo espírito contrário, toda falta de amor, toda falta de aliança. Que o Senhor nesta tarde venha entrando agora com restauração. Entra com reparação aonde for necessário, ó Pai. Nos casamentos, aquilo que estava destruído, aquilo que não havia mais amor, que o inimigo pensou, ó Deus amado, que estaria acabado, mas esta tarde tem uma família, esta tarde tem uma igreja orando, e alianças serão reparadas, serão reconstruídas, em nome de Jesus, ó Pai. E nós repreendemos todo aquele que entrou, que não é bem-vindo, que possa bater em retirada agora desta casa, Jesus. Entra com poder agora. Entra, Deus, mostrando que o Senhor é o Deus deste lar. Entra mostrando que tem luz nesta casa, Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa escancarar as portas dos céus agora. Jesus, que haja, Deus amado, a paz, que haja a harmonia, que haja o Espírito Consolador. Aonde houver perturbação, aonde houver inquietação, Deus, entra com a calmaria, Jesus. Tu és a paz, a Tua voz faz acalmar o mar, a Tua voz faz dissipar toda a tempestade. Jesus, aquele que chegou aqui atribulado, com a sua casa em tempestade, com a sua casa destruída, com a sua casa bagunçada, que o Senhor entre agora, colocando cada coisa em seu devido lugar, Jesus. Entra agora, mostrando que é o Senhor quem manda. Mostra agora que é o Senhor Deus nos céus e na terra e embaixo da terra também, Jesus. Teu é o poder, ó Pai, Tua é a glória, e nesta casa, nesta família, nesta pessoa, é o Senhor quem manda, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Repreende, Jesus, todo espírito, Pai, de perturbação na mente, aqueles que não conseguem mais dormir nas casas, pô, Deus amado, repreende em nome de Jesus, para que possam deitar em segurança, para que haja repouso. Retira a ansiedade, retira a depressão desta casa, da vida desta mulher, a inquietação, a perturbação. Jesus amado, Tu és o Deus da paz, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Jesus, vai também naqueles, ó Deus, que estão afastados. Retira do vício, livra da violência, livra do engano, livra das más influências agora. Jesus, porque tem uma mãe orando, tem um pai orando, tem uma família intercedendo. Então vai resgatar agora esta vida, Jesus. Resgata, ó Deus amado, esta vida. Aquilo que parecia impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis, ó Pai. Espírito Santo de Deus, vai passando Teu sangue nos umbrais das portas de todas as casas, Jesus.
Protege os teus filhos da fúria do inimigo, Pai. Abre os olhos espirituais para que possamos estar em vigilância 24 horas para combater. Deus amado, que haja, Deus, umas famílias que te buscam. Rogo a Ti que haja santidade nos lares, ó Pai. Tira a impureza, tira o pecado. Faz uma limpeza santa agora nesta casa. E tudo aquilo que estava oculto, Deus, possa trazer a existência para que possa ser tirado em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, porque o Senhor não opera onde há pecado. O Senhor não opera onde há coisas ocultas. Mas o Senhor faz trazer a existência para trazer reparação agora nesta casa, Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, entra com bondade, entra com misericórdia, entra com graça, e que todos conheçam a Ti, e em nome de Jesus alcancemos a salvação, e todo joelho se dobre nas famílias, ó Deus amado, de toda a nossa nação, de todo o mundo, que as pessoas conheçam a Ti, Pai, que os lares sejam protegidos. Jesus, eu rogo a Ti agora pelas crianças, Pai, não deixe essas crianças serem invadidas por conteúdos errados, por pessoas erradas. Protege essas crianças, ó Pai, da maldade, ó Deus amado, deste mundo. Que o Senhor seja o protetor, o guarda de Israel, esteja 24 horas com as crianças, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas levanta uma geração nas famílias, uma geração que te serve, uma geração que te obedece. Levanta casas, levanta homens, jovens, mulheres. Deus amado, uma nação que será luz onde passar, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós agradecemos a Ti, Deus, pelos Teus poderosos feitos, porque a partir dos Teus milagres nesta casa, que todos conhecerão do Teu poder. Opera em nome de Jesus grandes maravilhas neste lugar, nesta casa, nesta família, para que todos possam ver que o Senhor ainda opera hoje, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, santo e justo, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante do Teu trono para Te buscar, para orar, para Te apresentar, Senhor, a nossa oração, sabendo que Tu és poderoso, Tu és magnífico, soberano, Senhor, Tu tens autoridade. É diante de Ti, Senhor, que estamos apresentando a nossa oração, Senhor, a favor da nossa nação brasileira. Estamos, Senhor, aqui, Senhor, erguendo as nossas vozes, porque sabemos que Tu és o Senhor que quebra os grilhões. És Tu que libera, é Tu que dá o acesso, és Tu, Senhor, que dá liberdade a este povo, és Tu que dá saúde. Senhor, abençoa esta nação, a nação brasileira é Tua. Nós estamos aqui, Senhor, como servos Teus, para abençoar, para orar aos quatro cantos desta terra, que Tu tem livrado, Senhor, de todo mal. Tu tem livrado, Senhor, dos terremotos. Tu tens livrado, Senhor, das magnitudes humanas. Tu és o Senhor que pode todas as coisas. Vai liberando os céus, vai liberando os quatro cantos, vai liberando a unção, vai liberando a graça, vai liberando o perdão, vai liberando, Senhor, a libertação, vai liberando, Senhor, aleluia. Na Tua mão direita tem a justiça, na Tua mão direita, Senhor, tem o cedro, na Tua mão, Senhor, tem um cetro de justiça, na Tua mão tem o poder, Tu enderrar. Na Tua mão, Senhor, tem autoridade. Na Tua mão, Senhor, aleluia, tem o começo e tem o fim. Na Tua mão, Senhor, tem o refazer. Refaz esta nação, refaz esta nação, Senhor. Cura esta nação. Restabeleça, Senhor, a justiça. Restabeleça, Senhor, a paz. Restabeleça, Senhor, a ordem, Senhor. Em Teu nome nós Te pedimos pela nação brasileira. Nós Te pedimos pela economia, nós Te pedimos, Senhor, pela saúde, nós Te pedimos pela segurança. Põe o Teu anjo, Senhor, dissipa estas trevas.
Senhor, rasga esta treva, tira essas trevas dos quatro cantos, das esquinas, das encruzilhadas, obra de bruxaria, Senhor, pensamento mal contra esta nação, espírito malvado, Senhor, para destruir uma nação, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em teu nome, Senhor, entra com providência. Oh, aleluia. Entra com providência agora, Senhor, na vida dos teus filhos que faz a obra, dos missionários, daquele, Senhor, que fala da tua palavra. Entra com saúde, entra com libertação. Guarda, Senhor, a sua casa, a sua família, supre as suas necessidades, faz um milagre. Tu és o Senhor que transforma, Senhor, a água em vinho. Tu chama a existência aquilo que não existe. Tu és o supridor, tu és o Jirê, Senhor. Tu és aquele que socorre o aflito, Senhor, e o necessitado. Tu és, Senhor, o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus das nações, o Deus da língua, Senhor, o Deus dos dialetos, Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, que atende às nossas orações e contempla cada missionário, cada pregador, cada homem e mulher, servo teu, que tem amor pelas vidas, pelas almas, que estão a ministrar o teu reino. Ora, vem o teu reino, seja feito a tua vontade, Senhor, sobre a vida de cada um. Nós abençoamos os obreiros, nós abençoamos os seus lares, nós abençoamos, Senhor, através de uma igreja que ora, através de uma igreja que entra em batalha, uma igreja que está revestida das armaduras de Deus, crendo, Senhor, que tu és poderoso para guerrear. Tu guerreia a favor dos teus filhos, guerreia a favor, Senhor, dos teus obreiros. Senhor, nós apresentamos cada um que trabalha nesta pastoral. Abençoa os teus filhos, Senhor, muitos, Senhor, que estão carecendo desta oração, porque sabe que tu és o Senhor que cuida. Arranca mazela, arranca dor, arranca caroço, vai libertando, vai curando, da palavra, Senhor, de autoridade. Cura os lares dos teus filhos, abençoa sua esposa, dá visão, prudência, discernimento, vigilância. Ajuda cada um, Senhor, que haja um caminhar, Senhor, alinhado, Senhor, a esta pastoral, que haja alinhamento, Deus, em obediência, que eles tenham visão, que o teu reino não é humano e que o teu reino é eterno. Aleluia, glória a Jesus. Estamos aqui para obedecer a tua vontade, e a tua vontade é boa, a tua vontade, Senhor, sempre será agradável. Jesus. Oh, aleluia. Queremos te pedir, Pai, pelo teu servo. Deus, queremos te pedir, Senhor, pelo anjo desta igreja, pelo homem, Senhor, que tu tens levantado, este servo que tem amor pela tua obra, que tem amor e visão, Senhor, para o crescimento do teu reino. Deus, nós te pedimos toda a sorte de bênção sobre a vida do nosso pastor Antônio José, este homem que está a recuperar-se, Senhor. E eu sei, Pai, que tu vai passar o bálsamo em cada canto, Deus, repreendendo dor, repreendendo, Senhor, qualquer que seja o mal-estar. Restabeleça, põe este homem sobre os seus pés, para que ele possa marchar nesta terra e desbravar com a espada do Espírito Santo, erguendo e quebrando laço no poder do teu nome, Senhor. Esta fortaleza precisa reconhecer que existe um Josué, que existe um Moisés, que ainda existe, Senhor, homem
Homem, Senhor, temente a ti. Homem, Senhor, que ouve a tua voz. Homem, Senhor, que fala segundo a tua vontade. Abençoa o teu filho. Abençoa seus filhos. Abençoa sua esposa, irmã Janilda. Abençoa seus netos, a sua casa, as suas finanças, a sua saúde. Abençoa, Pai, esta obra, esta construção e todos os demais projetos que tu tem posto no coração deste homem, o nosso pastor Antônio José. Abençoa em nome de Jesus, pois assim nós te louvamos e por fé te agradecemos. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continue orando, não pare de orar, não pare de adorar. E os que ainda têm força para orar, eu convido a vir à frente, os que estão enfermos, aqueles que colocaram causas nas mãos do Senhor, causas na justiça. O que você colocou nas mãos de Deus e acredita que tem milagre, e acredita que tem resposta, eu lhe convido a vir à frente em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Venha sem demora, venha com o coração aberto, venha com o coração contrito e quebrantado. Glória a Deus. Ultimamente temos recebido muitos testemunhos, irmãos, de cura, de vitórias, de respostas, de solução de causas. O nosso Deus ainda é o mesmo. O nosso Deus ainda faz milagres. Aleluia. Quem puder se aproximar um pouco mais, se aproxime. Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto estava acompanhando as orações pelas famílias, pelos pastores e missionários, Deus falava ao meu coração e dizia que esta tarde seria uma tarde marcada por um derramamento generoso do seu Espírito, onde corações feridos, machucados, que estão sangrando, seriam visitados, restaurados e sarados. Então agora, em nome de Jesus, se ligue com o céu. Aleluia, eu sinto, irmãos, uma presença gloriosa aqui. Por favor, se ligue com Deus. Se você veio à frente, feche os seus olhos. O Senhor vai visitar agora filhos, filhas enfermos. Acalme o seu coração, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Nós elevamos uma vez mais a nossa voz a Ti em oração, na certeza de que os Teus ouvidos continuam atentos, na certeza de que as Tuas mãos continuam estendidas, na certeza de que teremos respostas, de que veremos testemunhos, na certeza de que haverá cura e solução de causas. Ó Deus, Tu falava ao meu coração enquanto estava ali, Senhor amado, no meu lugar. Tu me mostrava corações feridos, machucados. Tu me mostrava corações desesperados, abatidos, ó Deus. E Tu me disse: eu vou renovar, eu vou restaurar, eu vou fortalecer. Abre o céu agora, Senhor, abre o céu agora. E onde houver um coração ferido, machucado, sangrando, onde houver uma alma abatida, meu Deus, visita agora com consolo, visita com conforto, visita com fortalecimento, visita com restauração, em o nome de Jesus. Visita o coração desta mulher, visita o coração deste homem, visita esta alma abatida, angustiada pelas perdas, pelas feridas, pelos prejuízos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, visita agora. Visita, Senhor, e repreenda todo pensamento contrário, todo desejo de desistência. Senhor, não deixa o Teu servo retroceder.
Não deixa a tua serva retroceder. Satanás está esperando, ó Deus, que esta mulher desista, que este homem desista. Mas nesta tarde nós nos apossamos do poder que há no nome de Jesus e falamos ao inferno: recua, Satanás, recua, inferno, porque nós não desistiremos. Nós estamos ancorados, nós estamos amparados, nós estamos escudados, nós estamos agarrados em Jesus Cristo. Senhor, vai desfazendo toda obra de Satanás. Repreenda esta depressão que quer tomar de conta desta mulher. Repreenda a depressão que quer tomar de conta deste homem. Todo pensamento de suicídio, meu Deus do céu, todo pensamento de suicídio, não pare de orar, porque Deus está falando ao meu coração. Ele está repreendendo pensamentos de suicídio. Satanás quer bombardear a mente de alguém com pensamento de suicídio, mas o Senhor está desfazendo agora. O Senhor está quebrando agora. O Senhor está repreendendo agora. Satanás, pega a tua bagagem e dá o fora. Recua, recua, recua. O Senhor desfaz o laço. O Senhor quebra o laço, o Senhor fecha a cova. Em nome de Jesus Cristo, onde houver um filho de Deus de joelho ou de pé orando, receba a vitória, receba a cura agora. Em nome de Jesus eu ordeno que a enfermidade comece a sair da cabeça à planta do pé, da cabeça à planta do pé, dos ossos, do sangue, da pele, dos músculos, dos nervos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai passando a tua mão e arranca a dor, arranca o caroço, arranca o câncer. Ó Deus, olha quanta gente de joelho aqui diante do altar. Olha quanta gente chorando na tua presença, Deus. Olha quanta gente de mãos erguidas, de coração aberto, de alma rendida, de espírito quebrantado, na confiança e na esperança de que haverá resposta, de que haverá cura, de que haverá milagre, Pai. Oh, aleluia. Entra na casa desta mulher, e onde houver um enfermo, cura. Entra na casa deste homem, e onde houver um enfermo, cura. Levanta quem está acamado, levanta quem está internado, levanta quem está, Senhor, em estado terminal, quem já foi desenganado pela medicina. Em nome de Jesus, queima o câncer, queima a lepra, queima o tumor, queima o caroço, queima. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, te peço por vitória. Vitória, Senhor amado, na vida daquele ou daquela que colocou nas tuas mãos uma causa. A causa está difícil, meu Deus. A causa está difícil. Aleluia. Já tem gente quase perdendo a esperança, já quase perdendo a confiança, porque já faz tanto tempo que ora, já faz tanto tempo que chora, já jejuou, já subiu o monte, já fez voto, e a causa ainda não foi resolvida. Em nome de Jesus, entra agora, Senhor, com vitória na causa deste homem. Você pode levantar as duas mãos, se for possível. Se ligue com Deus, por favor. Se ligue com Deus. Onde houver um homem, onde houver uma mulher com as mãos levantadas, mas também com o coração aberto, confiando em Deus. Aleluia. Se você puder, abra a sua boquinha e faça o seu clamor agora. Se você puder, faça o seu clamor agora. Isso. Enquanto estamos com as mãos levantadas e clamando, o céu está entrando em ação. O céu está entrando em ação. Tem cura acontecendo. Tem cura acontecendo. Por favor, irmãos. Por favor, irmã, entra nesta guerra. Isso aqui não é momento de brincadeira. Isso aqui é guerra. Isso aqui é batalha espiritual. Aleluia. Em tempos de guerra, não pare de lutar. Não pare de adorar. Não pare de orar. É tempo de guerra. Nós estamos em guerra. Satanás está furioso.
poderoso e nós não podemos baixar a guarda. Então ore. Pai, visita o teu servo, Senhor. Eu quero reforçar a oração que já foi feita pelo pastor Antônio José. Senhor, toca aquele joelho cirurgiado, acelera o processo de cicatrização, acelera o processo, Senhor amado, de cura. Em nome de Jesus, toca nos nervos, toca nos músculos, toca nas veias, repreende as dores, a infecção, a inflamação, e o que o teu servo possa se recuperar o mais rápido possível, antes do tempo previsto, ele possa estar de volta à tua casa, em nome de Jesus. E como ministro da tua palavra, Senhor, eu encerro esta oração, pedindo ao Senhor que onde houver uma mão levantada, aqui no templo ou em casa, onde houver uma mão levantada, receba em o nome de Jesus o seu milagre e a sua vitória. E só quem acredita dá um brado de glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Continuemos louvando ao Deus Todo-Poderoso. Ele mora acima das estrelas. As adoradoras do Rei Jesus saudam toda a igreja com a paz do Senhor.
Glória a Jesus. Um hino desse aí, a gente vai para o céu antes de morrer. Oh, maravilha. Nós agora, nesse momento, vamos fazer a passagem, a parte do ofertório. Vamos ofertar na casa do Senhor. Deus está neste lugar, irmãos. Se você ainda não sentiu a presença dele, comece a vigiar. Dizer, Senhor, eu quero também sentir. Porque não é se arrepiar, não. É sentir verdadeiramente que Deus está neste lugar. Deus curou nessa tarde aqui. Deus curou. Deus fez milagre. Deus fez coisas grandes. Portas foram abertas. Cadeados foram quebrados. Deus fez uma obra. Só vai ter testemunho depois. Amados irmãos, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, para nós lermos sobre a parte do ofertório, que diz assim: porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer o que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito. Maravilha, né, meus irmãos? Nós vamos agora orar para que o Senhor venha receber as nossas ofertas e os nossos dias que estamos aqui agradecendo. Nós só viemos agradecer pelo que o Deus tem feito. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por cada contribuinte na tua casa, cada ofertante, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui da nave do tempo e os que estão em casa, que irão ofertar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por todos os irmãos que aqui já estão e os que ainda vão estar. Senhor, vem trazer abundância nos celeiros, fartura, Senhor, nos odres, e que a casa seja habitada pela tua glória manifesta de forma poderosa. Abençoa as minhas irmãs que vão recolher os dízimos e as ofertas, e a todas nós que aqui estamos, glorificamos o teu nome e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Podeis ofertar com alegria, enquanto as irmãs vão louvando o Senhor. O Ademar vai colocar aí na tela a propaganda da nossa Templo Central FM 102.3. Quem já assiste, quem ouve vixe, olha aí, meu irmão. Continue ouvindo. Deus tem feito coisas grandes através da sua rádio. Amém, queridos? Então nós vamos ouvir mais um louvor e adore a Deus com aquilo que você trouxe para a casa do Senhor. Glória a Jesus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, como a nossa irmã falou. Toda a igreja está ligada na 102.3. Mas você pode abençoar sua família, como irmã Nilda, dando o número da nossa rádio. A Igreja Assembleia de Deus Templo Central, de todas as formas ela tem abençoado o povo de Deus. Tanto com o nosso canal, nos cultos, como também na nossa rádio, que é 24 horas no ar. Hoje, 5:30 da manhã, eu já comecei com o meu radinho ligado na 102.3 e sendo abençoada pelo Senhor. O Senhor está aqui, amém? Somos crentes comuns e imperfeitos, mas servimos um Deus tão grande. Aleluia! Eu te amo, Senhor. Aleluia! Deus, olho pra mim e questiono porque olhou do céu pra mim e me escolheu, mesmo incomum e imperfeito como sou. Deus, mesmo que eu tente, nunca vou te merecer. Nada que eu cante para ti vai te surpreender, e mesmo assim te inclinas para receber. Por isso adoro
mesmo falho ilimitado, te adoro. E é assim, te adorando, que melhoro, até o dia em que eu serei como tu és. Sou imperfeito, não tem em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre o Calvário, onde me amaste, apesar de quem eu sou. Apesar de quem eu sou, eu sei que tu me amas, ó Deus. Aleluia! Deus, mesmo que eu tente, nada pode entender. Nada que eu cante para ti vai te surpreender. E mesmo assim te inclinas para receber. Diga pra ele: por isso adoro, mesmo falho, limitado, te adoro. E assim te adorando que melhoro, até um dia em que serei como tu és, como tu és. Sou imperfeito, não tem em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amaste, apesar de quem eu sou. Teu Espírito me diz: não preciso entender, não preciso mensurar, nunca foi por merecer, foi o amor, foi teu puro e doce amor. E aqui só resta crer, aceitar, obedecer, te honrar e adorar. Aleluia! Por amor, Deus, tu és o próprio amor. Por isso adoro, mesmo falho ilimitado, te adoro. E assim te adorando que melhoro, até o dia em que serei como tu és, como tu és. Sou imperfeito, não tem em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amaste, apesar de quem eu sou. Levanta-se uma mão e diga assim comigo: sou imperfeito, não tem em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre do Calvário, onde me amaste, apesar de quem eu sou. Sou imperfeito, não tem em mim nada de extraordinário, mas teu perdão me lembra sempre o Calvário, onde me amaste, apesar de quem eu sou. Onde me amaste, apesar de quem eu sou. Quem sou eu? Comum e imperfeito, mas o Senhor é perfeito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus que esse hino combinou com a minha divulgação da rádio, né? Deu certinho, né? Divulgação não é brincadeira não. Isso é para quem tem experiência, né? A gente peleja, mas não dá certo muitas vezes não. Meus amados irmãos, nós vamos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus pela nossa irmã Marqueline. Ela foi convidada pela irmã Genilda, mas antes eu quero trazer aqui um aviso que foi passado para nós, que quem perdeu uma chave de um carro está nas mãos do nosso irmão Valmir, certo? Quem perdeu no banheiro, deixou em algum lugar, o Valmir está com a chave.
Amém, queridos? Então, nós vamos agora ouvir a mensagem pela irmã Marqueline. Ela vai trazer a palavra para nós e nós vamos continuar ouvindo o que Deus tem a falar para conosco. Amém, queridos? Irmã Marqueline. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estou muito grata a Deus por estar aqui nesta tarde mais uma vez, para louvá-lo junto com esta igreja, que o adora de coração diante da face do Senhor. E o Senhor passeia no nosso meio, está aqui neste lugar. A gente sente a presença de Deus. E a gente vê em cada coração o quebrantamento, né? E a gente vê em cada vida a busca. E eu sei que nesta tarde, Deus tem mais uma vez, não através dessa pequena serva, através dessa pequena serva, o Senhor vai fazer e operar milagres e maravilhas através do poder da sua palavra, para o nome dele ser glorificado. Eu estava pensando na hora da oração, em que muitos irmãos vieram aqui, e às vezes quando eu estou junto com as adoradoras, eu sempre tenho vontade de vir à frente, porque aqui é lugar da presença de Deus e onde o Senhor responde oração. E quem não tem causas impossíveis nas mãos do Senhor? Quem não tem causa que faz tempo que ora, como o Senhor usou o pastor Chaguinha já? Nesta tarde, diante do Senhor, com causas impossíveis, que chora há muito tempo, o Espírito Santo está aqui neste lugar. E eu costumo dizer que sempre o Senhor tem preparado uma palavra especial para cada um de nós. Sabe por quê? Porque eu não conheço a tua necessidade, mas Ele te vê nesta tarde, como sempre Ele te viu, como se tu estivesse sozinha diante de Deus, e você diante de Deus e Ele diante de você. Ele conhece o seu coração. E eu quero convidar a igreja para abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 18, capítulo 18 de Gênesis, e no verso 14, que diz: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Vou repetir. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? O restante do texto: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Glória a Deus. Eu meditando na sua palavra, o Senhor me trouxe um tema, porque geralmente o Senhor nos traz algo que nós oramos, intercedemos há algum tempo, ou estamos buscando através da sua palavra. E o Senhor falou ao meu coração muito forte, que Ele nesta tarde, Ele vai se revelar como o Deus do impossível na nossa vida. Eu não sei qual é o teu impossível. Eu não sei como tu chegou aqui nesta tarde. Mas eu quero te dizer que esta causa aí, que é impossível para você, para Ele não é nada. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E como foi cantado aqui o último louvor das meninas, eu acho lindo demais, como o Espírito Santo ministra através da oração, através de louvores e através do poder da palavra, da nossa fraqueza, da nossa humanidade, da nossa fragilidade diante de um Deus vivo, da nossa imperfeição.
mas Ele nos ama. Por isso nós estamos aqui, para glorificar e exaltar o seu nome. Ele nos chamou, Ele nos elegeu com mão forte, para glorificarmos o seu nome. E quando eu meditava nesse texto, eu comecei a mergulhar na vida deste grande homem de Deus. E quem não conhece, qual cristão que lê a palavra, que estuda a palavra, até na escola bíblica dominical, estamos estudando sobre os homens e as mulheres excelentes da palavra de Deus. E Abraão foi um destes homens. O homem que foi chamado por Deus. E é interessante que a sua história começa no final do capítulo 11 de Gênesis e já começa narrando uma grande necessidade na vida daquele homem. Um problema insolúvel, pois ele casa com a sua esposa, Sarai, e ela era estéril, e a Bíblia diz, reafirma, era estéril, não tinha filhos. E para uma mulher, se hoje nós vemos mudanças nos valores maternos, mas naquela época não. Naquela época, uma mulher não gerar, uma mulher não ter a sua descendência, era vergonha. Era muito triste. Nós vemos pela história de Ana, que ela chorava diante do Senhor pedindo ao Senhor um filho. E qual de nós aqui, mães aqui, que estão aqui, que também tinham impossibilidade de gerar e já clamaram e Deus respondeu? Eu sou uma delas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. É por isso, minha amada, que nós dizemos sempre diante do Senhor que os nossos filhos, eles são herança do Senhor para serem usados poderosamente nesta terra. E o Senhor escolhe uma geração e faz promessas na vida de Abraão. Não é? Mas Abraão, a história dele, a jornada de vida dele, é igual a de todos nós, com problemas, com muitas dificuldades, com muitas angústias. E a palavra de Deus vai relatando a cada capítulo, até o capítulo 21, que é consumado com a herança, a chegada do filho. Mas até esse tempo chegar à vida de Abraão, há uma jornada que ele precisa percorrer. Há promessas. Quem tem promessa de Deus? Há promessas. Mas foram passando o tempo. Foram passando os dias. Chegaram-se os anos. E a promessa não se cumpria na vida de Abraão. E a palavra de Deus diz que a sua vida é marcada por um chamado muito lindo, maravilhoso, que está no capítulo 12 do livro de Gênesis, onde o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse é o chamado na vida de Abraão. Eu imagino que começa a história da vida dele ali com um pedido de Deus para ele, com uma ordem de Deus para ele, para que ele pudesse se afastar daquele lugar e ir para uma terra que ainda ele não sabia onde era, que o Senhor ia mostrar no decorrer do caminho. Por isso que a vida do cristão é de fé em fé, é de valor em valor. Nós costumamos lembrar que quando passamos aquele período tão terrível em todas as nações e no mundo inteiro, que foi o período da pandemia, o respirar era um luxo, um milagre. Homens ricos morreram porque não podiam ter o sopro de vida, foi tirado-lhes a vida, não conseguiam respirar.
E nós estamos aqui porque Deus nos concedeu uma oportunidade. É por isso que nós precisamos entender o tempo e o propósito de Deus. E mesmo com as dores da jornada, a gente precisa se lembrar do chamado para a nossa vida. Você se lembra do seu chamado como foi? Você se lembra como Deus se revelou já para você? Eu creio que você é um crente pentecostal, batizado com o Espírito Santo, cheio da graça que fala em mistérios diante do Senhor, porque vimos manifestações do Espírito Santo de revelação, de cura nesta tarde, de visão, e Deus está aqui para nos encher com a unção do seu Espírito. E como o Senhor falou nesta tarde, se você chegou aqui pensando em desistir, ainda não é tempo de parar. E esta palavra fala para mim, porque o Senhor falou àquele homem de Deus, que a primeira coisa do seu chamado era renúncia. E às vezes o Senhor fala profundo ao nosso coração, coisas inefáveis do seu espírito, pessoais, singular, único a você, só você que sabe, só você que pronunciou diante de Deus, só você que fez aliança com o seu Deus perfeita, só você que fez um voto diante de Deus. Senhor, eu entrego a minha vida para o teu serviço. E a primeira coisa, meu querido, é você entender que com o chamado sempre tem muita renúncia. Se eu fosse perguntar à irmã Iracema, ou qualquer irmão aqui, o pastor Chaguinha, quantas renúncias eles não fizeram, né? Nosso pastor e a nossa pastora, quantas renúncias eles fizeram para poder assumir o ministério. E o Senhor revelou, eu tenho absoluta certeza, porque Deus não chama para deixar perdido no tempo, para deixar sem entender o chamado. Ele chama com um propósito. Mas em primeiro lugar, é marcado pela renúncia. Eu não sei o que Deus tem ministrado ao teu coração, mas o que é necessário renunciar para alcançar o milagre, a promessa, é necessário. Louvado seja o nome do Senhor. É marcado por muitas ações de fé. Nós vemos, a própria palavra de Deus chama aquele homem que sai do meio da sua família. Amado, isso é muita renúncia. Aquele tempo era um tempo patriarcal, onde o pai era o homem da ordem, e ele tinha os seus filhos ao redor dele, habitavam na cidade de Ur, e todos habitavam junto com ele, todos próximos a ele. Então deixar esta cultura patriarcal, deixar este lugar de conforto, este lugar de segurança, para ir a um destino que ele não entendia e não sabia, tinha que ser uma atitude, uma ação de fé. Uma ação de fé. E às vezes o Senhor ministra na nossa alma e no nosso coração, quando Ele nos faz um chamado, e às vezes a gente coloca requisitos diante do Senhor. Eu só vou quando tu me curar. Eu só vou, Senhor, quando tu resolver aquela causa tão difícil. Mas o Senhor diz para nós nesta tarde, que o chamado é específico. Ai, deremancho decaia. Ele diz para tu não reter mais os teus passos. Não detenha a tua caminhada, mesmo sem compreender, sem entender e sem saber. Vai seguindo a ordem, a direção do Senhor. E quantos não têm chamado aqui para pregar a palavra? Quantos não foram chamados para pregar nas praças?
Quantos não foram levantados para ir a hospitais? Quantos não foram levantados para impor as mãos sobre enfermos? Quantos não foram levantados neste lugar para proclamar as boas novas de salvação? Porque nós vemos o desespero, e o desespero continua mais forte neste tempo de tantas crises. Pessoas que estão sem controle emocional, com tantos distúrbios emocionais, porque não consegue viver um tempo de tantas crises, de tantas incertezas. Mas nós pisamos na terra, na nossa caminhada, de fé em fé. De fé em fé. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer: caminhe por fé. Se eu não me engano, é o Salmo 37 que diz, e eu sempre gostei e orei muito esse salmo em uma época de muitos problemas. E eu orei ao Senhor e disse ao Senhor: Senhor, Tu é aquele que não nos deixa confundido e nem envergonhado. E a luta e a dificuldade era tão estreita, amados, que só Deus poderia fazer um milagre para sair da situação. Só Deus. Só Deus. E Ele com mão forte, porque Ele é Deus do impossível, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. E toda a história deste homem, a partir da sua caminhada, é marcada pela fé. É marcada pela fé, pela confiança em Deus. É também marcada por promessas. Quando a gente começa a ver a história de Abrão, a gente vê na palavra de Deus que toda a história dele, o Senhor já começa a lhe dar ânimo, o Senhor já começa a gerar nele alegria, o Senhor começa a gerar nele fé, porque ele precisava para continuar a jornada. Ele precisava ouvir uma palavra, uma promessa, para que ele pudesse ficar firme, para que ele pudesse continuar sua jornada. Não é assim um pai e uma mãe diz para um filho: meu filho, se tu passar no vestibular, eu vou te dar um carro, eu vou fazer isso por você, eu vou fazer aquilo. Nosso Deus não é diferente. Ele é um pai amoroso que cuida dos seus filhos. E Ele, quando Ele nos chama, além de Ele nos escolher, nos capacitar, Ele nos faz promessas gloriosas. Por isso não temas aonde o Senhor te enviar. Não temas. Não temas. E quando o Senhor se revelava a Abraão, quando chegavam os problemas e os conflitos na vida de Abraão, a palavra de Deus era: não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. No capítulo 13 de Gênesis, nós vemos Abraão passar por um problema na família. E ele precisa ali, há um conflito entre ele e o seu sobrinho. E é necessário eles se separarem. Foi o único parente que caminhou com ele. E a palavra de Deus diz que por causa desse conflito, eles se separaram. Eu imagino também uma tristeza no coração daquele homem, por ter que se separar do seu sobrinho querido. Mas há momentos na nossa vida
que quando o Senhor tira, é porque é necessário. Quando o Senhor leva para longe, é necessário. Eu não sei quem o Senhor fala aqui em particular, para uma mãe ou para um pai, mas muitas vezes o Senhor tira para longe, para que possa trabalhar e tratar, porque a gente não consegue ver ali o sofrimento, a angústia. E o Senhor sabe como trabalhar. Ele trabalha não como nós entendemos. Ele trabalha além da nossa capacidade, porque Ele é Deus. Ele vê muito além de nós. Ele não está só no presente, ou foi no passado. Ele é o Deus de ontem, de hoje, Ele é o Deus de eternamente. Ele conhece todo o futuro. E tudo está na ordem, no controle, no equilíbrio e na direção do Senhor. Tudo está em suas mãos. Tudo está no seu controle. E diz a palavra de Deus que naquela época também ele passa por outro problema seríssimo. A guerra naquela terra. E aquela guerra envolve 4 reis contra 5 reis, amados. E o seu sobrinho é levado cativo junto da sua família, seu rebanho, suas esposas, é levado. E Abraão, quando soube, ele não teve medo. Com ousadia e coragem, porque o crente é chamado para ser corajoso e ousado mesmo, está aqui nesse altar, irmãos. É só a graça de Deus. Para trazer a palavra aqui, tem que ser com coragem e fé e unção do Espírito Santo do Senhor. E naquela guerra, naquele conflito, e uma guerra, muitas mortes, e a guerra, muitos cativos, e a guerra, a fome, a grandes necessidades, nós vemos aí estampado, guerra sobre o mundo agora atual. E naquele tempo, embora as armas fossem diferentes da de hoje, eram guerras que levava muitos cativos e mortos. E as esposas e os filhos eram levados. E quando Abraão soube, Abraão reuniu 318 homens nascidos na sua casa. Olha o segredo. Caminhava com ele em unidade. Caminhava com ele em unidade. Porque a ordem do líder teria que ser obedecida. E com aqueles 318, como é que um homem sai para uma guerra contra 4 reis, irmãos? É milagre de Deus. É milagre de Deus. Porque Ele é o Deus do impossível. Mais uma vez o Senhor nos fala, não tenha medo de enfrentar. Não tenha medo de ir. Não questione com Deus. Mas só obedeça e siga a ordem do Senhor. Abraão, quando ele sai para esta guerra e traz o seu sobrinho, e quando termina aquele conflito, diz a palavra de Deus que o Senhor vem a ele e se revela a ele. Depois que ele se separa do seu sobrinho, a palavra de Deus diz a ele: Abraão, erga os teus olhos, porque o seu sobrinho havia escolhido uma terra.
O Senhor me chamou a atenção neste texto, porque Ló havia estendido as suas tendas até próximo a Sodoma. Assim diz a minha Bíblia, a palavra de Deus. E como é perigoso nós fazermos alianças que não devemos fazer. Como é perigoso. Ele achou a terra bonita do Jordão e realmente era lindo. A palavra de Deus diz que era um jardim do Senhor, era uma campina linda. Mas isso também nos fala de um Deus todo-poderoso, de nós sempre colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, em toda e qualquer direção que tomarmos. Principalmente quando houver grandes mudanças na nossa vida. O Senhor te aconselha a colocar Ele em primeiro lugar. Porque nós não vemos o que está adiante, mas Ele vê todas as coisas, sabe os perigos, sabe os laços que estarão na frente. Sabe as dificuldades que estarão na frente, as aflições que nós nos depararemos. E Ló não entendia isso. Ló estava ao lado de Abraão, mas não depositava sua fé no Deus vivo. E ele estende as suas tendas até aquele lugar. Por isso, ele passou as aflições na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso o Senhor vem a Abraão dizer ao seu coração, quando ele se separa do seu sobrinho: Abraão, erga teus olhos, e ver todo este lugar, de leste a oeste, de sul a sudeste. Eu darei a ti e a tua descendência. Enquanto que Ló escolheu só um pedaço de terra, Deus veio a Abraão e disse: eu te darei muito mais por causa do teu coração, da tua fidelidade, da tua obediência, porque a ti eu já tenho feito promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre consola. Deus sempre se revela com consolação. No capítulo 14, quando tudo isso acontece na vida de Abraão, estes conflitos com sua família, as guerras que ele teve que enfrentar, Deus vem a ele numa visão poderosa e tremenda. O servo de Deus, amados, a serva de Deus, ele tem grandes revelações do Senhor, e eu posso dizer em toda a sua caminhada, o Senhor se revela para nós. Se formos perguntar aqui quantas vezes o Senhor já não tem falado através da sua palavra para você aqui nesse altar. Muitas vezes o Senhor tem nos ministrado ao nosso coração palavras e louvores que nós falamos com o Espírito Santo. Orações que o Senhor usa aqui neste altar. O Senhor revelando. E basta, como disse o pastor, nós ficarmos ligados com o Senhor para Ele vir revelar. E Ele deseja revelar. Quando o Senhor diz em sua palavra: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, não é à toa. Não é à toa. Ele deseja te revelar, Ele deseja nos revelar. E neste capítulo o Senhor traz grandes revelações na vida de Abraão. Faz aliança com ele. Diz a palavra de Deus que ele vê visões do Espírito Santo ali. O Senhor se revela para ele, dizendo mais uma vez: não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. Aleluia. E lhe darei uma grande recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos vendo muitas vezes o mundo espiritual. Nós não enxergamos, mas sabemos que o Senhor tem à disposição os seus anjos que nos traz grandes livramentos. E se formos falar dos grandes livramentos do Senhor aqui neste altar, olha, amados, Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele é poderoso para tudo fazer. Eu me lembro agora que nós estávamos numa igreja. E
este lugar, nós estávamos organizando um congresso. E quando nós saímos do templo, faltava uma semana para o congresso. Quando nós saímos do templo, quando nós paramos no sinal, eu e outra amiga minha, missionária, vinha um carro que entrou, estava na contramão, a polícia estava perseguindo. Ele saiu da sua mão e veio para a nossa mão, contramão, e veio de frente ao carro. Eu estava na frente, ela dirigindo. Quando nós vimos aquilo, nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do impossível. E o Senhor nos trouxe livramento imediato. Amados, eu nunca vi algo tão real. Aquele carro parece que foi tomado assim pelas mãos e colocado do lado do nosso carro. E a pessoa que vinha dirigindo ficou tão atordoado que caiu assim no chão, saindo do carro. Era a poderosa mão do Senhor nos trazendo o livramento. Tu não vê os livramentos que já Deus proveu à tua vida? Por isso que o Senhor nos convida nesta tarde a sermos gratos ao Senhor, a glorificarmos ao Senhor, a exaltarmos ao Senhor, porque todo momento Ele está nos livrando de setas inflamadas do maligno, contra a nossa vida e a nossa casa. Ele coloca a sua cobertura nos umbrais de nossas portas. Ele não permite que o mal entre na nossa casa, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, amados, concluindo já este sermão, que Abraão era um homem igual a nós. Igual a nós. E ele, por muitas vezes, com o tempo, e o filho não chegava, e quando Deus o visitava em visão, quando Deus o visitava com revelações e grandes revelações, o próprio Senhor veio para conversar com Abraão, e diz a palavra de Deus que eram como 3 homens, e um deles estava o Senhor ali naquele lugar, para falar-lhes do que ia acontecer com a cidade de Sodoma e Gomorra. E o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, Ele deseja se revelar para nós assim como se revelou a Abraão. Porque Abraão, homem também tão humano quanto nós, ele questionava Deus e dizia: já estou velho, minha esposa já está com 90 anos e eu com 100. Como é que eu vou gerar? Senhor, abençoe o meu servo Eliezer, nascido da minha casa. Dê a bênção a ele. E em outro momento ele disse: Senhor, que a tua bênção esteja sobre o meu filho Ismael. E o Senhor veio para ele reafirmando a promessa, dizendo: não, Abraão, é da tua esposa que sairá a tua descendência. E abençoarei. E é interessante que o Senhor, quando fala a ele determina o tempo. Porque Ele é Deus. Só Ele pode determinar o tempo. Só Ele pode dizer: a tua aflição acaba hoje. Só Ele pode dizer: eu pego as tuas lágrimas diante de mim, estão derramadas e hoje envio o meu anjo para responder a tua oração. Só o Senhor é Deus do impossível, porque Abraão ele olhava para as suas circunstâncias, olhava para o seu corpo amortecido, olhava para a sua idade, a idade de sua esposa, tudo era diverso, contrário ali a se realizar aquilo, mas Deus disse para ele: daqui a um ano eu virei a ti e a tua esposa gerará um filho, e ele tem nome, Abraão, o nome dele será Isaque.
Ai, derrama, chora, maia. Deus determina um tempo. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Não morre enquanto Deus não resolver a causa. Ainda vai festejar com os teus. Aramai, deremecoma. Prepara o banquete, porque ainda tu festejará com os teus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus do impossível está neste lugar. O Deus que responde orações está neste lugar. O Deus Todo-Poderoso está neste lugar. Lá em Lucas capítulo 1 e verso 37 diz: quando o anjo visita Maria e diz para ela, louvado seja Deus. Maria, ela achou impossível. Ela disse, como é que eu vou ter um filho se eu não estou casada, se eu não tenho nenhuma relação com nenhum homem? E o anjo do Senhor falou para Maria, porque para Deus nada é impossível. Você pode virar para quem está do seu lado e dizer para esta pessoa aí com atitude de fé, para Deus não há impossível. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar a igreja do Senhor para ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero convidar nesta tarde pessoas que têm causas há muito tempo que o Senhor não resolve. Mas você vai vir com atitude de fé nesta tarde aqui ao altar de Deus. Eu sei que o Senhor falou profundo a pessoas aqui que choram há muito tempo. Que tem dito ao Senhor, que tem dito ao Senhor, Senhor, e as minhas lágrimas, Senhor, e os jejuns que eu tenho apresentado diante de Ti. O Deus do impossível visita esta tarde este lugar, mais uma vez. Glória ao nome do Senhor. Lá em Jeremias, no capítulo 1 e verso 12, o Senhor diz a Jeremias, você viu bem, Jeremias, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Em outras versões, eu estou velando pela minha palavra. Você sabe o que significa isso? O Deus do impossível olha do céu a tua impossibilidade. E aquilo que Ele disse vai se cumprir porque Ele está vigiando. Ele está observando. Ele está velando para que haja cumprimento na tua vida. Alabassura de coma. Deremachuri minha. A Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor. Eu sei que pessoas que estão aqui creem, por isso vieram ao altar. Senhor, e já tem diante de Ti tantas lágrimas, tanto choro, tanta angústia. Jesus, tantos questionamentos. Senhor, e perguntam diante de Ti, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Senhor, nesta tarde Tu tem um tempo determinado para esta causa, esta angústia, esta luta ter um fim. Deus soberano. Senhor, temos apresentado a impossibilidade diante de Ti, mas Tu és o Deus que age, Senhor, e opera milagre na nossa impossibilidade.
Deus, responde nesta tarde cada vida que chegou ao teu altar, Senhor, e que neste tempo, elas possam glorificar o teu nome pela resposta de sua oração. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Abrace quem está do seu lado e glorifique o nome do Senhor. E nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. De mãos levantadas, tudo entregarei, tudo entregarei, somente a ti, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo Jesus. Quem ouviu a voz do Senhor? Que Deus continue te abençoando, minha irmã, grandemente. Que Deus nos leve em paz para os nossos lares. Quem quer ir para casa agora? Amém? Meus irmãos, os irmãos lembram que eu fiz um pedido de oração, até orei por uma jovem que está no José Frota, na UTI, né? Ela foi considerada como morte cerebral, mas depois, né, o Senhor já mudou o quadro, né? Ela já está tendo movimentos, né? Já está movimentando as pernas, movimentando os braços, né? Só ainda não está falando, mas já está ouvindo, já está dando resposta com as partes naturais, né? Isso é o Deus que ouve a oração da igreja. Nós só temos que louvar e agradecer ao Senhor por isso. Amém, querido? Quem quer ir para casa cheio das bênçãos de Deus? Então nós vamos para casa cheio da presença do Senhor. Amém? Então vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui te agradecendo, Senhor, por tudo que tu fizeste nessa tarde, pelos louvores, pela a palavra. Senhor, continua usando a tua serva poderosamente na palavra, pelas orações feitas neste altar, Senhor, pelas respostas que nós já vamos levando para as nossas casas, das vidas libertas, da cura realizada, da
porta de emprego aberta, das causas impossíveis tornando-se possível, porque estamos na presença do Todo-Poderoso. E nós glorificamos o teu nome, como ouvimos nessa tarde. Tu és o Deus do impossível. E nessa tarde nós abrimos uma audiência com o céu, e o céu se manifestou neste lugar. Nós te louvamos, leva-nos para casa em paz e em segurança. Nos dá, Senhor, um final de semana abençoado. Continua abençoando todos os trabalhos da tua casa. Abençoa o nosso pastor, abençoa a nossa pastora, toda a igreja do Senhor aqui em Fortaleza e no estado do Ceará. Que nós possamos ter um final de semana debaixo de bênção. E abençoa, Senhor, com a tua presença. Que ao chegarmos em casa, os nossos lares estejam em perfeita paz. É no nome de Jesus que eu oro. E é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém? Pastor Chaguinha. Glória a Deus. Meus irmãos, você que recebeu uma cura, uma vitória de uma causa resolvida, dê um jeitinho de nos procurar, de contar, mande uma mensagem, fale comigo, conte para a Nilda, ou conte para a irmã Iracema. Mesmo que você não tenha oportunidade de vir aqui, ou não queira vir aqui no púlpito, a gente fala daqui do que Deus tem feito. E isso é para que a fé dos irmãos sejam acrescentadas e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Estão pedindo para avisar que quem tiver com fome, a cantina está aqui funcionando. Muito bem, irmã Iracema estava pedindo para reforçar uma vez aqui da rádio, né? Da nossa querida e abençoada FM, Tempo Central FM 102,3. Se ligue, baixe o aplicativo, esteja ligado. Deus fala com o seu povo através dessa rádio. Levante as suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo repouse sobre cada filho de Deus aqui presente, sobre cada família aqui representada e sobre toda a igreja, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Até a próxima quinta, se Deus permitir.